Preste muita atenção. Você sabia que Deus lhe deu um cheque em branco assinado por ele? Sim, imagine. Eu vou falar para você por quê. Olha só o que diz o texto sagrado. O próprio Senhor Jesus disse, lá em João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Preste atenção, porque ele nos está ele está nos deixando à vontade para pedir o que queremos. Obviamente, o que queremos, segundo o que é justo, o que é certo, mas não deixa de ser um cheque em branco. E ele garante que nos será feito. Mas, obviamente, há uma condição, e a condição está no início da palavra, quando ele disse: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, vamos entender, mais do que o direito de pedir o que queremos, é importante, porque isso é fácil, né? O que você quer, você sabe o que você quer, o que você deseja. Mas o mais importante que entender isso é você entender como cumprir essa condição, para que você então tenha o direito de pedir o que você quiser. Como cumprir esta condição? O que significa permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em nós? Você vai ver nas Escrituras Sagradas, muitas vezes, esta expressão estar em Jesus ou estar em Cristo. Por exemplo, lá em Romanos 8, versículo 1, diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem está em Jesus, assim como ele disse lá em João, se permanecerdes em mim. Então, quem está em Jesus não sofre mais nenhuma condenação, não pode mais ser vítima de uma acusação ou uma condenação por qualquer acusação que lhe seja feita, porque toda condenação já foi levada por ele. Ele disse também lá em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, novamente aquela expressão, estar em Cristo, estar em mim, permanecer em mim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, o que significa estar em Cristo, afinal? Porque esta é a condição que nós precisamos cumprir para termos o direito de pedir tudo o que quisermos. Então, o que é estar em Cristo? Vamos entender muito bem. Ora, estar em significa estar dentro de algum espaço, estar em algum lugar, dentro de um lugar ou dentro dos limites de um território, pertencer a um grupo, dentro de uma empresa, dentro de um país, ou seja, estar em significa estar dentro, que é o contrário, obviamente, de estar fora, excluído, alheio, não é? Fora dos limites, fora do controle ou das regras daquele lugar, daquele espaço, daquela empresa, daquela casa, daquele país, etc. Então, entendendo este raciocínio, fica mais fácil compreender o que é estar em Cristo, porque estar em Cristo, permanecer em Cristo, logo, significa que, assim como eu, quando estou em algum lugar, eu estou sujeito às regras daquele lugar, logo, se eu estou em Cristo, significa que eu estou sujeito às palavras, às regras do Senhor Jesus. Por isso ele complementa dizendo: se as minhas palavras permanecem em vós, ou seja, se eu continuo ouvindo as palavras dele. Ora, então, assim como no mundo nós estamos acostumados a quê? Estamos acostumados ao seguinte fato:
que todo lugar que tem dono tem suas regras. Por exemplo, na sua casa, a casa é sua. Muitas vezes os pais falam para os filhos assim: enquanto você morar aqui, enquanto eu pagar as contas e você morar aqui, nesta casa, na minha casa, você vai seguir as minhas regras. Não é isso que os pais falam com os filhos? E se você não quer obedecer às minhas regras, então saia de casa. Vá ter a sua própria casa. Quer dizer, vai ter o seu lugar. Mas dentro da minha casa são estas regras. Assim também é na empresa. O funcionário, o colaborador, para trabalhar na empresa, tem que se adequar às regras da empresa. Ora, aquela empresa faz as coisas daquele jeito. Então, se o empregado não concorda, ele sai. Mas se ele quiser permanecer, ele tem que se adequar às regras da empresa. E a mesma coisa até ao nível do país. Quando você, por exemplo, você brasileiro, sai do Brasil e vai para um outro país, Estados Unidos, um país da Europa, qualquer país do mundo, por maior ou menor que ele seja, você sai do seu país, a sua casa, ou seja, o seu território, onde você é cidadão, e tem todos os direitos de cidadão, você vai para um outro país, ali você é um estrangeiro, ali você é um imigrante, você também tem direitos, mas muito menos do que os residentes daquele país. Então, como imigrante, como turista, como visitante de um outro país, você está sujeito às regras daquele país. Aliás, antes de você pousar, se você vai de avião, antes de você pousar naquele país de destino, quando você entra no espaço aéreo do país, você já está sujeito às regras daquele país. O que acontecer no avião, dentro do espaço aéreo do outro país, vai ser julgado de acordo com as regras daquele país. Então, estar em algum lugar significa estar sujeito às regras daquele lugar, do dono daquele lugar. Bem claro isso. Você entende isso, porque você vive isso todos os dias. Nós vivemos isso todos os dias. Então, voltando ao texto em que Jesus nos deu o cheque em branco assinado por ele. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, significa que se eu estou em Jesus, se eu estou em Cristo, quer dizer que eu estou sujeito às regras e vivo de acordo com elas, note, continuamente, permanentemente. Por isso, ele enfatizou, ele usou o verbo permanecer. Se permanecerdes em mim, porque muitas pessoas não permanecem em Jesus. Muitas pessoas visitam Jesus, não é isso? Visitam Jesus, vão até Jesus quando precisam de uma ajuda, de um problema solucionado, uma bênção, etc. Então elas visitam Jesus, manifestam a fé no momento que elas precisam, mas não permanecem nele. E porque elas não permanecem nele, então tudo que elas recebem é o quê? Migalhas. Migalhas. Então, uma bênção aqui, uma bênção ali, mas a vida abundante, que é o tudo de Deus, que é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, é você ter direito de cidadão do reino de Deus, isso exige que você permaneça em Jesus. Então, estar em Jesus é estar na sua presença constantemente, é viver como uma pessoa que está na presença de Jesus o tempo todo. Se eu vivo em Jesus, se eu vivo em Cristo, isso quer dizer que eu vivo como alguém que está na presença dele o tempo todo. Você sabe que quando a gente está na presença de uma pessoa, o nosso comportamento muda. Não é verdade? Muda no sentido de você quer agradar aquela pessoa, você respeita os gostos daquela pessoa. Quando o seu filho está em casa, você trata do seu filho conforme ele necessita que você seja, que você se comporte. Assim como ele quando o pai está em casa, quando a mãe está em casa. Então, não é a mudança que eu estou falando em termos de caráter, que você faz coisas erradas quando está sozinho e não faz coisas erradas quando está na presença de alguém, mas eu falo no sentido
de comportamento, de interação com aquela pessoa. A interação. Então, por exemplo, você nota isso, eu já notei isso várias vezes, eu estou numa reunião com outra pessoa, qualquer pessoa, tratando de algum assunto de trabalho, de repente minha esposa me liga. Então eu vou lá e atendo o telefone com a minha esposa. Eu peço licença, por favor, só um minuto. Eu atendo o telefone com a minha esposa, imediatamente a minha voz muda. Oi. A minha voz para minha esposa é diferente da minha voz para outras pessoas, para um estranho ou para um colega, porque quando nós estamos na presença de uma pessoa, nós mudamos de acordo com aquela pessoa, quem ela é, o que ela representa para nós. Então, estar em Cristo significa o quê? Eu vivo a minha vida continuamente consciente de quem ele é, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele dirige, o que ele fala, o que ele ensina, para que eu então possa viver de forma que ele aprove. Então, se eu vivo assim, se eu permaneço em Jesus desta forma, aí sim, o cheque em branco, assinado por ele, está nas minhas mãos e eu posso pedir o que eu quiser. Entenda isso. Passe a viver assim. Passe a viver em Cristo, passe a viver em Jesus. E assim, neste reino de Deus, onde ele é o primeiro, e tudo que você faz é buscar a justiça segundo ele, neste lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas à sua vida. A pergunta é: você está em Cristo ou você o visita de vez em quando, ou você está totalmente alheio do lado de fora? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.